Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para cura e libertação, a reunião do Deus que sara. Às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. E consagrando a todos os dizimistas, um dia glorioso na presença de Deus. Busque a Deus e se aproxime dele. Priorize a sua vida espiritual, porque ela é a parte mais importante de você. Olha o que diz aqui, em Lucas 14, 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Aliás, as desculpas começaram no Éden e nunca mais vimos parar. Nunca mais parou. Continua. Deus deu uma direção para o Adão, que deu para Eva, que foi descumprido, quebrado, aquela aliança foi quebrada, eles desobedeceram, havia apenas uma ordem e eles foram capazes de não cumprir com aquela única exigência. E quando Deus falou com eles, eles tiveram a coragem de fugir das responsabilidades, se esquivaram das responsabilidades e arrumaram desculpas. Um jogou sobre o outro. Ninguém se posicionou. Ninguém assumiu responsabilidade. Todos tinham desculpas para apresentaram desculpas para aquela situação de desobediência brutal. Bom, então, cada um começou a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar a propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E assim foi. Se você ler até o final, está aqui, ó, no 24. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso aqui é o chamado do Senhor para cada pessoa. Esse banquete é o Senhor chamando você. Esse programa é um culto, é uma reunião, é o Senhor chamando por você. E aí, muitos têm vivido de desculpas. Desculpas, desculpas, desculpas. Para não obedecer, para não fugir, para não sair do mundo, do pecado, para não mudar a vida, não mudar os hábitos. Cada um tem sua desculpa. Cada um tem a sua justificativa para não fazer o que é certo. Querem mudanças, mas não querem mudar. Todo mundo apresenta as suas necessidades para Deus, mas quando Deus exige, não são capazes de obedecer às suas exigências. Quantas pessoas têm vivido dessa maneira? À base de desculpas, justificativas. Talvez você está aí. Você deixou Deus? Você tem deixado Deus em segundo plano? Você não prioriza Deus na sua vida? Deus não é a prioridade da sua vida e você tem uma desculpa. Você tem uma desculpa porque
Para as coisas espirituais, as pessoas arrumam desculpas rapidamente. Isso nós vemos o tempo todo. Você pode ver que todo mundo tem tempo para dormir, para comer, para responder aos seus 500 grupos em que ele está no WhatsApp, a ver como está a vida das pessoas no Facebook, a postar, tem tempo para postar, tem tempo para curtir, tem tempo para comentar, tem tempo. Mas não tem tempo para orar. Não tem tempo para estar no culto. Ele arruma tempo para tudo. Para ir ao banheiro, para comer, para dormir, para ir no shopping, para ir ao cinema. Ele arruma tempo para ir a um jantar, para realizar suas coisas pessoais. Nossa, se uma pessoa quiser realmente algo, ela se desdobra. Ela vai do outro lado da cidade para comer aquela comida tal, aquele lanche tal, aquela pizza tal, aquele sorvete tal. Eu conheço um monte de pessoas que viajam. Viajam, assim, com frequência para almoçarem ou jantarem em tal lugar que tiveram boas informações, que a comida é ótima, para comer o doce tal, para tomar o sorvete tal. Sem complicações. Para isso as pessoas arrumam dinheiro, tempo, energia, disposição, saúde. Nossa, o sujeito para estar doente, acamado. Que ele se dopa de analgésicos, de tudo, e diz, vamos, que vamos. E fazer uma compra. Nossa, eu queria ver isso, que ver aquilo, e não sei o quê, porque chegou algumas coisinhas novas, chegaram algumas coisinhas novas, e tal, e tal, tal. A pessoa arruma força para levantar na hora, e para ir arruma tempo, e espreme daqui, arruma de lá. Pode estar chovendo que o evento está de pé. Pode estar frio, está calor, o evento continua de pé. Agora, quando é buscar Deus, a desculpa é, estou cansado, estou doente, estou trabalhando demais, está chovendo, está calor demais, está muito frio, peguei uma gripe, eu não posso sair, acabei de ter filho, a criança não pode sair de casa. Acabei de comprar algo, acabei de abrir a empresa, acabei de arrumar um emprego. Eu não posso. Por causa disso. Por causa daquilo. Desculpas, desculpas, desculpas. Para não priorizar a Deus. Para não buscar Deus. Principalmente as pessoas que foram muito abençoadas por Deus. Essas pessoas correm um risco de começar a deixar Deus, porque agora não tem pressão. Agora elas têm as juntas de bois, agora elas estão casadas, agora elas têm o filho que elas tanto sonharam, agora elas têm a casa dos sonhos, o emprego dos sonhos, a empresa dos sonhos, o carro maravilhoso dos sonhos, o guarda-roupa dos sonhos, as joias dos sonhos. Ah, não preciso me esforçar tanto para estar buscando a Deus como antes. Mas se tem uma coisa que eu tenho falado continuamente, especialmente para quem já chegou lá, ou já está bem perto, quando você chega num determinado lugar alto, no topo, você precisa continuar fazendo as mesmas coisas que fez para chegar lá. Mas algumas pessoas depois que passaram a ter uma vida abençoada, de paz, organizada, farturenta, com tudo que querem, que sonham. Agora eu não tenho mais problemas de dinheiro, ou eu estou saudável, eu tenho uma família bonita, eu tenho uma vida muito abençoada.
agora elas arrumam desculpas. Então, é que agora não dá. Sabe, eu estou chegando muito tarde do trabalho. Sabe o que elas estão dizendo? Acho que eu preciso perder o emprego para eu poder ter tempo para buscar Deus. Eu preciso perder isso aqui para ter tempo para buscar Deus. Elas estão procurando isso para a vida, porque o Senhor disse, nenhum desses vão entrar no meu banquete. Nenhum dos que foram convidados. Porque eles não valorizaram. Porque eles arrumaram desculpas para não comparecerem. Talvez você está aí só na desculpa. Você tem desculpa para tudo. Para tudo. Justificativa para tudo. Tudo. Tudo voltado, todas as desculpas são para a sua vida espiritual. Para justificar a sua ausência. Justificar a sua distância de Deus. Acontece que se você está nessa condição, o senhor, a senhora das desculpas, tem desculpa para tudo, aquilo que deveria estar sendo usado para glorificar o nome do Senhor, você está colocando como um ídolo na sua vida, tem se tornado a prioridade da sua vida, tem se tornado um problema. Porque quando uma pessoa, quando uma situação, quando uma bênção se torna a prioridade da vida dessa pessoa, está se tornando um ídolo. Isso é idolatria. Consequentemente, se torna uma maldição. Acabou, não tem mais bênção. Porque aquela bênção agora está entre você e Deus. Está te afastando de Deus. Agora você não tem mais tempo para Deus, por quê? Porque você tem que cuidar daquela bênção. Agora a bênção se tornou seu Deus. Quantas pessoas que transformaram o cônjuge num Deus, o filho num Deus, a prosperidade num Deus, o dinheiro num Deus, a empresa em um Deus. As bênçãos em Deus. Agora ela tem muitos deuses na vida dela. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. Se torna um Deus. E se algo está te afastando de Deus, está entre você e Deus, então está longe de ser uma bênção na sua vida. Mas o diabo faz isso desde que o mundo é mundo. Ele engana as pessoas. E a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Mas as pessoas continuam se enganando. Elas acham que elas têm controle, elas acham que com elas vai ser diferente, que Deus está entendendo muito bem a situação delas, que Deus está compreendendo, e elas começam a se envolver com a situação. É muita bênção, muita paz, muita segurança. Então elas não precisam mais buscar a Deus da mesma maneira que elas buscavam antes. Mas tem uma frase que eu venho falando há muito tempo. Busque a Deus sempre, como se você tivesse desesperado. Porque ainda que você não saiba, você está desesperado. Porque a maior parte dos nossos livramentos, você não vê. Nós nunca estamos vendo. Nós não vemos, nós nunca vamos saber a maior parte dos nossos livramentos. A maioria dos livramentos que recebemos, nós nem vamos saber nunca na vida. Isso significa que ainda que você não saiba e nem perceba, você precisa de Deus o tempo todo. O tempo todo. Então você deveria estar buscando a Deus como se você estivesse desesperado. E não esperar estar desesperado de verdade. Se encontrar numa situação de desespero de verdade. Porque é comum eu ouvir as pessoas dizendo assim, eu precisei passar por isso para eu poder saber. Eu precisava desse chacoalho mesmo. Eu sei que eu estou errado. Elas vão plantando uma semente relaxada, a semente do relaxo, a semente das desculpas, do esfriamento.
e vão se tornando mornas, descompromissadas, volúveis, instáveis. Elas vão se tornando carnais e vão se afastando de Deus. E vão se afastando de Deus. E vão deixando Deus em segundo plano, e vão deixando de priorizar a Deus, e não dão mais prioridade a Deus, e não dão mais prioridade a Deus. E se ela perceber ao redor dela, as coisas já não estão caminhando bem, mas ela está cega, e ela acha que ainda dá para levar. Até que um dia, ela se encontra num problema, em que ela vai ter que parar tudo o que ela está fazendo, obrigatoriamente, e buscar Deus. Aí tudo que antes ela dizia que não dava, que ela não tinha tempo, que ela não podia, agora ela vai poder, porque ela não tem saída. Algumas pessoas trabalham para se encontrarem num beco sem saída. Elas trabalham com esse relaxo espiritual, essa apatia espiritual, essa falta de comprometimento com Deus. Elas acreditam que nunca nada vai falir, nada vai dar errado, nada vai despencar. Sabe? Elas acham que elas têm o controle. Ou o que elas fazem, elas botaram na cabeça que o que elas fazem é o suficiente. E elas ainda justificam. Deus sabe o que está no meu coração. Deus conhece o meu coração. Acontece que a fé sem obras é morta. E não adianta você fazer uma coisa e omitir outra. Jesus disse isso. Você pode dar o dízimo de tudo, oferta de tudo. Mas se Deus não é prioridade da sua vida, não vai adiantar. E você pode fazer um monte de coisas, quase que morar na igreja, mas se você não é dizimista, não é ofertante. Então, não adianta fazer uma coisa e omitir outra. Você precisa priorizar a Deus em absolutamente tudo. Na sua vida pessoal, na sua vida financeira, o seu tempo. Você precisa ter tempo para Deus, usar um tempo de qualidade para Deus. Sabe, não apenas se apresentar diante de Deus quando os seus olhos nem conseguem mais permanecer abertos. Sabe, quando você já dorme, Senhor, me abençoa, acabou. Que isso? Algumas pessoas não têm tempo para Deus, nenhum tempo de qualidade. Você precisa tirar tempo para Deus, investir tempo, vida, dinheiro na sua vida espiritual. Sim, sim, sim. Você precisa investir na sua vida espiritual. Dinheiro é dinheiro para ir para a igreja, ter uma Bíblia, estudar, ofertar, dizimar, abençoar o reino de Deus. Tempo para estar na igreja, para ter momentos de oração na sua casa. Sabe? Leitura da palavra, momentos com Deus. Enfim, usar a sua vida para algo voltado para o reino de Deus. Porque talvez você só tira, você não dá. E você acha também que basta você dizimar e ofertar é o bastante. Não, nós precisamos. Nós não podemos chegar de mãos vazias diante de Deus. E se você não está fazendo nada pelo reino de Deus, nada pela obra, nada, tem alguma coisa errada. Aí todo mundo tem aquela expressão, é um tempo determinado para tudo. Acho que ainda não é o meu tempo. Já passou da hora. Já passou da hora de você se comprometer seriamente com Deus. Ter tempo para Deus, investir tempo, vida, dinheiro, realizar algo no reino de Deus. Alguma coisa, tirar um tempo para a obra de Deus. Se dispor para a obra de Deus de alguma forma. Então, para de arrumar desculpas. Para colocar Deus, para de arrumar desculpas. E coloca Deus em primeiro lugar. Deus deve ser a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida. A coisa mais importante da sua vida deve ser a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Priorize a sua vida espiritual. Busque o Senhor em primeiro lugar. E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas.
Obedeça a Deus e as bênçãos acompanharão você. Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus e as bênçãos te acompanharão. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Priorize a Deus. Decida eliminar da sua vida as malditas desculpas justificativas que não está colando para ninguém, muito menos para Deus. Todo mundo tem tempo para falar no celular, tem tempo para assistir televisão, tem tempo para fazer tudo. Para jogar conversa fora. Joga um tempo fora. Mas você não vê a mesma disposição para orar, para estar no templo. Quantas pessoas que eu vejo dentro da igreja lutando para estarem. Pessoas com idade avançada, que caminham longas distâncias. Longas distâncias. Às vezes até lutando com a saúde. Mas lutam, priorizam a Deus. Então, quando uma pessoa quer buscar Deus, ela busca. Quando ela quer, ela busca. E é triste dizer que um grande número de pessoas foram mais fiéis a Deus quando não tinham nada e quando estavam cheios de problemas, do que quando, infelizmente, depois que foram altamente abençoadas e prosperadas por Deus e presenteadas, elas não tiveram a mesma disposição para buscar Deus. Elas abandonaram a Deus, elas desprezaram a Deus. Elas deixaram Deus de lado. Deus não é mais a prioridade da vida. Elas não se importam mais com o que Deus pensa, em buscar a Deus. Elas buscam tudo. Tudo. Quantas pessoas que deixam de vir na igreja, num domingo, para fazer almoço não sei para quem, para fazer churrascada não sei para quem. Você acha que isso tem como Deus abençoar uma coisa dessa? Não, eu poderia te dar N exemplos de pessoas que são capazes de deixar Deus. Sendo que domingo era o dia da pessoa parar e dizer assim, todos os dias é dia de buscar Deus, mas vem cá, primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, a pessoa deveria levantar e dizer, nossa, vou cultuar Deus, vamos todos buscar Deus. Não. A pessoa arruma programações várias. E onde é que está Deus? Em algum lugar. Que nem ela sabe, às vezes até já esqueceu de Deus. Se volta para Deus. Se volta para Deus. Existe um Deus, ele é um Deus grande. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele é um Deus justo. E ele é um Deus que sabe trabalhar. E tudo aquilo que uma pessoa planta, ela colhe. Por isso nós precisamos plantar fidelidade, priorizando a Deus em absolutamente tudo. Para que sempre tenhamos a proteção dele e a segurança de termos ele cuidando de cada um de nós. Se volta para Deus e abandone as desculpas. Priorize a Deus na sua vida, porque Deus está falando algo sério com você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Mércia, o que aconteceu de mais recente na vida da senhora dentro do Ministério Mudança de Vida? Bem, eu venho vindo com uma causa já há 2 anos e meio na Justiça, e em relação ao imóvel que eu tenho, e foi problemas que eu trouxe já da época que a minha fé era outra e que os problemas eram todos acumulados para a igreja. E há 2 anos e meio, todos os meus propósitos, esse tem sido a minha prioridade, a resposta desse processo. E são campanhas de 52 dias, e a campanha do final do ano, nos projetos de conquistas, já o 3º projeto de conquistas. E de lá para cá, toda vez eu tenho tido uma resposta negativa, e Deus tem me impulsionado a acreditar. Então, as pessoas me falam, não, a resposta é essa, eu falo, não creio, não foi isso que Deus tem para mim, eu tenho certeza que não é isso que Deus tem para mim. E venho vindo, e às vezes a gente quer uma coisa na hora porque quer, né? E acho que Deus vai fazer aquilo na hora, e
mas ele tem outros caminhos. Então, na busca desse meu propósito, de a resolução dessa minha causa, na justiça, eu parei e percebi que eu cresci muito na fé. Eu tive que aprender a confiar. E uma fé assim, tipo, não vai dar, e você acreditar que vai dar. E na semana passada, no jejum, no quarto jejum do nosso propósito desse ano de 2016, a palavra de abertura foi Jó. E Deus colocou no meu coração de reler Jó durante o jejum. E eu peguei a minha caneta e assinalei exatamente, é até emocionante, até me emociono quando eu falo, exatamente os versículos que a bispa falou no encerramento. E tem mais, e aí veio a confirmação do Senhor. Ele foi tão zeloso, tão cuidadoso de mim, que a bispa mandou a palavra, que quem tivesse uma causa na justiça, que era para confiar, que isso ia ser definido em breve, ia materializar. Então foi a confirmação que eu precisava. E creio, tenho certeza, creio não, com certeza, essa resposta está chegando na minha vida. A senhora entendeu que Deus iria fazer aquilo que a senhora precisava e não aquilo que a senhora queria. E através desse comportamento, a senhora está recebendo as confirmações, recebendo a resposta que a senhora tanto precisa, não é isso? Isso, exatamente. Eu aprendi que Deus não é meu servo, eu sou serva de Deus. Ele não tem que fazer na hora que eu quero, e do jeito que eu quero, e como eu quero. E eu deixei claro para Deus, isso é verdade, Ele sabe disso, é do fundo do meu coração. Ganhar ou perder, eu quero muito ganhar. Mas se eu perder, a minha fé vai continuar sendo a mesma. E eu sei, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu sei que... Eu não sei os caminhos dele, eu não sei o que Ele quer fazer. Mas com certeza a palavra veio do altar e eu aprendi a amar Deus e esperar um momento dele. Não é o meu, da maneira como eu quero. Através dessa fé renovada, desse espírito transformado, a senhora hoje se encontra numa condição de realização, não é isso? Sim, exato, exato. A Mércia que chegou, em absoluto, não é a mesma. Eu ouço isso verbalizado das pessoas que me conhecem. Às vezes, até de uma maneira meio... Você não é mais a mesma. Não, não sou mais a mesma. Porque não caio mais em tantas armadilhas. Não sou a mulher fraca que eu era, derrotada que eu era, não tinha... não me sou levada mais pelo que falam. Então, de fato, eu não sou mais a mesma mesmo. Hoje a senhora está feliz e abençoada. Abençoada e feliz. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está conosco. E eu peço que essa palavra vista essa pessoa. Abra os olhos dela. A desperte. Ela precisa ser despertada. Cubra cada um com teu sangue. E eu peço mudança mental, mudança de visão. Um despertamento imediato. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitória sobre todos. Abençoa o teu povo agora. Os meus amigos e companheiros semeadores, eu peço abundância e prosperidade sobre todos. Abra as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre cada um desses. Também desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser abençoada. Nós precisamos de mais semeadores. Mova mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Pai, onde esse programa estiver chegando, que entendimento, despertamento estejam chegando também. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo, graças a Deus, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas e celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Teremos um dia maravilhoso na presença de Deus. Esteja entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.